Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos à noite, às 20 horas, para exercitarmos juntos a prática do Evangelho no Lar. Fazemos uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tecemos alguns comentários, trocamos aqui com todos presentes, né? Aquilo que pensamos, sentimos, né? Aqueles momentos mesmo de troca, de trazer o que a gente leu para as nossas vidas e encerramos com uma prece final, uma irradiação. E assim nós convidamos a todos, né, que estão com a gente todos os domingos a também fazerem o Evangelho no Lar nos seus lares. É muito importante essa prática, ela de fato é uma verdadeira luz que a gente acende nos nossos lares, nas nossas moradas, né? Esse é o tema de hoje, então já vamos aquecendo para esse tema. Parceira aí de estudos do Evangelho Rede Vivo, da doutrinária de quinta-feira na nossa casa também. Adriana, boa noite, querida, Boa seja bem-vinda. noite, obrigada. Muito bom ter você aqui. Adri, então, eu estava aqui comentando a respeito, né, da nossa prática, né, das nossas rotinas, e a gente vai, então, entrando hoje no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Mas antes de nós lermos, antes de nós iniciarmos, eu queria ir dando boa noite para todo mundo que já chegou por aqui, que já está dando boa noite para a gente também, o Paula, a Edith, o seu Gilvan, boa noite, Gilvan, a Neuza, a Denísio, o Aurélio, a Dona Olga, a Miriam, a Nádia, oi, boa noite, tantos corações queridos, né? O Pedro Paulo, nosso amigo aí das segundas-feiras, está por aqui também, a Lucimar. Gente, esse é o Evangelho da Associação. Então, por favor, sintam-se muito à vontade para aqui colocarem também os comentários de vocês a respeito da nossa leitura, tá bom? E para a gente iniciar, eu vou convidar a Adriana para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Adri? Pode ser sim. Então vamos aproveitar esse momento, acalmar um pouco o nosso coração, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao Pai por mais uma noite que estamos aqui reunidos para conversar sobre esse evangelho de amor que nos traz acalento, que nos conforta, que possamos aproveitar esse momento para vibrar as nossas melhores energias pela paz do nosso planeta, pela harmonia de todas as nações, pelos nossos políticos que possam dar boa gestão a esse nosso planeta como um todo, nosso país e todos os demais países, que possamos cada vez mais ter bons sentimentos a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, as nossas melhores vibrações à nossa família, que sempre são as nossas maiores dificuldades nessa vida terrena, que possamos seguir na fé de tudo que Jesus trouxe, de tudo que ele nos ensinou sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão. E assim vamos começar então a estudar um pouco do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Adri. Então, a gente vai ler, pessoal, os itens 1 e 2 do capítulo 3, tá? Quem quiser acompanhar. Lembrando que quando você fizer o evangelho na sua casa, você pode fazer o evangelho com o evangelho segundo o Espiritismo, que nem a gente faz aqui, e de forma sequencial, como a gente faz, ou você pode também abrir esse livro aleatoriamente, ler a passagem que foi aberta, ou você pode ainda usar um outro livro, né? São tantas obras que a nossa doutrina nos fornece, né? Muitas obras bonitas, como Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, qualquer dos livros de Emmanuel de comentários ao Evangelho também, como Fonte Viva, né? Tem tantos livros, Caminho, Verdade e Vida, muito, né? São obras que a gente pode estar trazendo para o Evangelho no Lar para ler essas mensagens e fazer comentários também, enfim, né? Fica cada família, né? Cada pessoa vai encontrando as suas formas, né?
Quem tem criança em casa pode usar obras também da FEB específicas para o público infantil, né? Tem uma série da Turma da Mônica que é muito legal, a gente usa aqui em casa. Então fiquem à vontade para escolher a mensagem de Jesus da forma como você, né, tiver acesso aí na sua casa também, né? Que não seja esse um empecilho para não fazer. Então a gente vai ler aqui o item 1 primeiro e na sequência o item 2, tá? Do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade, item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. É um conceito que até hoje a gente está aí aprendendo como, né, trazer para o nosso conhecimento de fato, né? É algo que é imaterial, é algo que porventura a gente tem um pouco mais de dificuldade de compreender, mas a doutrina vem com esse esclarecimento tão importante, né? A respeito dessa frase de Jesus, das múltiplas moradas na casa, né, de Deus, enfim, né? E o que é a casa de Deus? E o que é a erraticidade, afinal? Né? Uma série de perguntas que a gente pode se fazer aí a partir dessa leitura. E eu queria muito te ouvir, Adri, a respeito delas. Vamos lá. Então, assim, eu acho que antes da gente começar a falar sobre esses diferentes estados da alma, acho que é importante a gente trazer, né, relembrar o conceito de alma e o conceito de erraticidade. Porque talvez algumas das pessoas que hoje nos acompanham no Evangelho Online nem sempre participam da casa espírita, ou então não detêm esse conhecimento sobre esses conceitos que são tão usuais para a gente, né? Então, relembrando assim, lá no Livro dos Espíritos, na questão 134, Kardec perguntou para os espíritos o conceito de alma, né? O que é alma? Então, alma é um espírito encarnado. Aí Kardec continua a pergunta dizendo, tá, mas então, o que essa alma era antes de se unir ao corpo? E aí a resposta é espírito. Então, somos espíritos imortais e a gente utiliza esse conceito de alma para designar esse momento em que o espírito está encarnado no corpo físico, né? Então, esse é o conceito de alma. A erraticidade, por sua vez, ela é um estado em que se encontram aqueles espíritos que estão desencarnados, esperando ali entre um intervalo entre uma reencarnação e outra, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a gente vê em vários livros espíritas aquele termo de espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? São aqueles espíritos que não estão encarnados e que estão em processo de evolução. Então, são espíritos que estão no plano espiritual, ainda em desenvolvimento,
sujeito a erros e necessariamente ainda dependendo de reencarnações para evoluir, né? Então, são esses espíritos. Então, um resumo disso seria: enquanto encarnados, nós somos espíritos, e quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo espírito. Emília, o que a gente pode tirar de reflexão dessa afirmação? Que quando de fato ocorrer a morte do corpo físico, isso não vai transformar ninguém, porque eu era espírito e eu vou continuar sendo espírito. Então, quando eu desencarnar e quando eu despertar no plano espiritual, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas percepções continuarão as mesmas. E essas percepções são tão individuais, essas vivências são tão pessoais, que então todos teremos uma experiência diferente, né, com o desencarne. Então a gente pode dar como exemplo, por exemplo, ficou ótimo, né? Mas dar como exemplo espíritos que, a partir do plano espiritual, totalmente desapegado da matéria, ocorreu o desenlace do corpo físico, ele se sente totalmente livre. Nós teremos espíritos um pouco mais apegados a esse mundo terreno, que desconhecem dessa vida espiritual, que talvez tenham até dificuldades de se soltar do ambiente onde vivia, do ambiente onde trabalhava. E nós vamos ter até espíritos que nem vão perceber esse novo estado, né? E tudo isso acontece por quê? Porque essas experiências de cada um vai depender do grau de evolução moral. Nós temos no livro Céu e Inferno, Allan Kardec traz relatos de espíritos e eles nos trazem informações sobre a passagem deles, né, para o plano espiritual. E tem diversos tipos de experiências ali, esses relatos. Coincidentemente, eu terminei de ler essa semana um livro do Richard Simonetti que se chama Morte, que nos espera. E esse livro ele é uma coletânea. E aí depois a Emília acabou me chamando para falar sobre isso. Foi muita coincidência, né, Emília? Então, ele é uma coletânea dessas experiências do livro do Céu e Inferno. E ali a gente tem detalhes de como foi o desligamento para alguns espíritos e essa readaptação para a vida espiritual. Então, por exemplo, nós temos, Kardec traz um exemplo para a gente de um espírito que em menos de 8 horas do desencarne, ele já tinha sido evocado por Kardec para contar como foi a passagem dele. E ele relata que, assim, mesmo ainda estando um pouco cansado, ele já estava consciente do seu estado de espírito desencarnado. E estava feliz com essa libertação do corpo físico. O próprio André Luiz, no livro e no filme, né, Nosso Lar, relata que ele desencarnou e que ele ficou 8 anos nesse estado de erraticidade, né, vivendo esses tormentos que foram frutos das escolhas dele enquanto aqui na Terra, né? A gente pode também ter como exemplo, diferente do que aquele espírito que ficou 8 horas e já estava totalmente consciente do seu desencarne, Kardec traz uma história para a gente de um espírito que durante a vida foi uma pessoa solteira, muito rica, e quando ele desencarnou, então os familiares venderam todos os bens, dilapidaram o patrimônio, e aí esse espírito vem numa manifestação numa casa, totalmente indignado, chateadíssimo, dizendo que era um absurdo, que as pessoas estavam vendendo as coisas que eram dele, e que ele disse que ele ia permanecer, inclusive, na casa. Quer dizer, ele nem se apercebeu da situação. E mais, ele dizia que era um absurdo, os parentes não ouviam o que ele estava falando. Então, provavelmente foi um espírito tão apegado à vida material e aos bens materiais que ele nem percebeu que ele tinha desencarnado. Então, a partir dessas experiências que o Kardec traz, a gente começa a perceber que o trânsito da morte, ela pode trazer ali alguma perturbação para os espíritos, principalmente para aqueles espíritos que não conhecem ou que não têm uma noção dessa vida espiritual, né? Inclusive, se a gente observar como foi a divisão do livro, tanto do Céu e do Inferno, foi acompanhado por esse livro aqui, eles colocam assim: experiências de espíritos felizes,
experiências de espíritos em condições medianas e experiências de espíritos sofredores, entre outros, né? Então, por que essa subdivisão? Porque, na verdade, cada um teve uma experiência diferente na Terra e vai ter uma experiência diferente nesse momento. Vai depender o quê? Dessa evolução moral que ele conseguiu aqui na Terra, né? Essa falta de conhecimento do mundo espiritual faz essa diferente percepção sobre essa passagem. E esses tempos eu vi uma palestra em que ela fazia uma reflexão sobre viagem, que ela dizia assim: bom, quando a gente vai viajar, a gente gosta de saber com antecedência como é o lugar, como é que é a temperatura, o que que a gente vai descobrir quando chegar lá, o que que tem de ponto interessante, né, para visitar. E por que que a gente faz isso? Para que quando a gente chegue lá, a gente tenha consciência do que a gente vai encontrar, né? A gente não fique chocado com coisa diferente. Ah, imaginei que era uma coisa e é outra. E até para nossa facilidade, né? Então ela diz assim: imagina se daqui um pouquinho você arruma toda a sua mala para só de roupa de inverno, chega no ambiente, é verão o ano inteiro. Você vai se frustrar, você vai perder de aproveitar o ambiente da melhor maneira possível, porque você não se adaptou àquilo. Então, essa reflexão que ela traz sobre a viagem, ela diz: olha, que pena que muitas vezes as pessoas não se apercebem que tanto desencarne quanto esse mundo espiritual merecem muito a nossa atenção. Não só a vida que nós temos aqui, né, dentro das lições de Jesus Cristo, do amor, da caridade, mas também quando a gente sair daqui. Isso também pode nos auxiliar, não só a passagem, mas também a nossa estadia naquele ambiente, né? Por que que o Kardec trouxe aqui diferentes experiências? Por que que cada um teve uma experiência totalmente diferente de um outro espírito? Porque a nossa condição, a condição da alma, né, a erraticidade, ela vai ser definida pela nossa situação moral, pelo meio moral que a gente viveu, porque nós somos construtores da nossa vida. Então, a partir da nossa criação como espírito, nos é dado a liberdade do livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio vem com responsabilidade de como nós vamos caminhar, como nós iremos levar a nossa vida. E aí tem aquela frase que eu não faço ideia de quem seja, porque eu nunca lembro, que diz que a plantação, ela é uma escolha, né? Mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você pode plantar o que você quiser aqui na terra, mas você só vai colher aquilo que você plantar. Você nunca vai colher nada diferente. Então essa frase cabe muito para essa situação, porque se eu sou uma pessoa que vivo o Evangelho redivivo, então quando eu estiver no plano espiritual, quando eu me aperceber naquele ambiente, né, eu não vou me sentir adoentada. Mesmo que de fato eu tenha reencarnado, tenha desencarnado, na verdade, por alguma doença. Porque eu vou ter a consciência de que o corpo físico é que ele estava doente, né? A matéria que estava doente. Então, eu vou conseguir viver saudável no plano espiritual, eu vou conseguir perceber o ambiente e a maravilha que ele tem e vou me sentir feliz com isso, porque eu já estudei sobre ele. Eu não tive o choque de chegar no ambiente e dizer: onde é que eu estou? O que que é isso? E isso vai dificultar muito, né, essa passagem para algumas pessoas. Imagina se eu sou uma pessoa que, de fato, enquanto encarnado, só vivi para a matéria. Não vivi para nada relacionado ao espírito. Então, quando eu desencarnar, não conheço da imortalidade da alma. Quando eu desencarno, o que que acontece? Eu não faço ideia de onde é que eu estou. Eu estou arraigado ali nas questões materiais, né? Apego a tudo que tudo que eu construí ficou lá e agora como é que eu vivo, como é que eu saio disso aqui? Inclusive até sentir a dor do desencarne vai ser muito maior, porque, claro, apesar de que o meu corpo físico é que estava doente, as nossas sensações refletem no nosso corpo espiritual. Então, cada um de nós está no plano espiritual ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas ações que nós tivemos aqui na vida enquanto encarnados. E não só nessa encarnação, né, Emília? Em todas as outras nossas encarnações. Porque quando a gente reencarna, a gente, pelo benefício do véu do esquecimento, a gente apaga toda e qualquer lembrança das outras vidas. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, essas lembranças voltam gradativamente
e a gente começa então a brotar essas lembranças. Nós somos frutos de tudo que nós vivemos nessa encarnação e em todas as outras encarnações. Então, tudo isso, por mais que a gente não lembre, ela fica registrada aqui no nosso perispírito, né? Então, apesar da gente estar junto, vivenciando aqui junto essa encarnação, nós temos necessidades como espírito, temos necessidades diferentes um dos outros. Essa mesma palestrante, Maristela Santos, se não me falha a memória, e depois eu vou corrigir se eu estiver errado. Ela fala assim, ó, que o planeta Terra é uma grande escola. E aí, cada um de nós, com a nossa individualidade, com o nosso entendimento, a gente está inscrito em uma série. Né? E a gente vai ter, de fato, um conteúdo programático pré-estabelecido. Se a gente vai realmente aprender ou não, é responsabilidade nossa. Mas a gente já tem um conteúdo pré-estabelecido. E aí ela diz que em determinados momentos a gente está ali no recreio. A gente está ali no pátio da escola. E aí estão todas as crianças, independente de qual série. E a gente está ali, a gente aproveita, a gente se diverte, a gente vive experiências, troca experiências. Só que quando toca o sino, que acabou o recreio, cada um vai para sua sala de acordo com a série que ela está inscrita. Então, por mais que nós vivenciemos experiências conjuntas, o nosso crescimento é individual. E isso é importante a gente se atentar, porque cada um vive mesmo, né, na companhia dos outros, a gente cria essa morada psíquica. A gente constrói para nós essa morada psíquica. E essa morada vai ser aqui e ela vai continuar no mundo espiritual. Ela não vai ser diferente, né? Acho que Emmanuel já falava, e agora não lembro qual é o livro, Emmanuel dizia que a mente é a casa do espírito. Então a gente desperta no plano espiritual do jeito que nós somos, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. O Flávio, essa semana, falou assim, não é 100% essa tua afirmação, porque aqui na Terra a gente ainda mente, a gente esconde os nossos sentimentos, mas quando nós estivermos no plano espiritual, nós seremos transparentes. Você não vai conseguir esconder nada. Você vai ser 100% quem você é. Então, acho que é pior ainda. Então, cada um de nós traz dentro de si essa morada que é compatível com todos os nossos pensamentos. Por isso que a doutrina sempre traz, né? Orai e vigiai. Cuida dos nossos pensamentos, cuida dos nossos sentimentos, porque nós estamos envoltos nisso. Por isso que quando a gente fala que o texto falou de morada, Kardec os colocou assim, né? As diferentes moradas podem ser interpretadas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Se a mente, né, é a casa do espírito, nós criamos a nossa casa mental, de acordo com o nosso nível vibratório, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas ações. Então, o correto é a gente construir a nossa morada psíquica aqui, agora, dentro das lições que Cristo já trouxe para a gente, de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, né? De amor, de caridade, de perdão, porque tudo isso vai de fato espelhar quando a gente estiver do outro lado. Não tem como fugir disso, né, Emília? Emília, falei demais já. Imagina, Adri. Estamos aqui refletindo, né, pessoal? Enquanto a Adri foi falando, a gente foi pensando em como a gente está vivendo, né? Em que moradas estamos construindo. É exatamente o que a Suzana colocou aí, né? Nós construímos a nossa morada. É bem isso. Enquanto a Adri foi falando, vários coraçõezinhos iam subindo e algumas carinhas também de choro. E aí eu queria dizer, a gente não consegue ver aqui quem é que manda, tá, gente? A gente só vê as carinhas e né, só os emojis. Mas eu queria dizer que se, né, você tá aí do outro lado, tá ouvindo a gente, não tá se sentindo muito legal, tudo bem, né? Nem sempre, nem todo dia a gente tá 100%, a gente não tá legal. Mas é muito importante a gente procurar ajuda. É muito importante a gente não ficar sozinho nessa hora.
Então, manda uma mensagenzinha aqui no Instagram pra gente, na casa, para conhecer a conversa fraterna da nossa casa, que tem vários dias na semana. Tem também atendimento fraterno online em vários trabalhos ao redor do Brasil que nós indicamos. Então, eu fiquei até emocionada aqui. Então, assim, ajuda a gente sempre tem, tá? Então, não fique aí se sentindo, né, com o coraçãozinho pesado e achando que tá sozinho, porque sozinho a gente não tá, né? Você tá aqui, né, já tá recebendo aí, com certeza, muitos eflúvios benéficos, né, da espiritualidade amiga da nossa casa, que chega a cada um de nós aqui. Pois bem, seguindo no nosso assunto das moradas, Adri, a gente perguntou mais cedo aqui no Instagram para os nossos amigos, né? O que as pessoas entendem quando Jesus diz, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Parênteses, Gilvan acabou de colocar uma frase de Emmanuel, e eu pensei a mesma coisa, Gilvan. Enquanto a Adri falava, eu lembrei dessa frase. A mente é o espelho da vida em toda parte, que está lá em Pensamento e Vida. E tem uma passagem do Chico muito interessante sobre isso, que diz que uma pessoa procurou ele, mais cético, assim, né? Aquela pessoa assim, que estava ainda se aproximando da doutrina, e diz assim, Chico, mas como é que é esse negócio que você vê os espíritos? Eu não estou vendo ninguém aqui. E aí, ok, a gente tem que morrer, eu entendo, mas depois, né? Será que tem mesmo isso tudo aí que você fala, né? Aí diz que o Chico pegou essa pessoa pelo braço, levou até, né? Tava no centro espírita lá em Uberaba, levou até a rua, pediu para que olhasse para cima, para o céu, né? E tava um dia de céu claro, estrelado, assim. Assim, o que que você vê, né? Isso tudo que você vê, você acha que isso é finito ou é infinito? E aí essa pessoa disse assim, olha, isso é infinito, né? Uma pessoa estudada, né? Que entende questão filosófica, né? Que se fosse finito, o que que tem depois do finito, né? Então, assim, não, é infinito, né? Daí o Chico botou a mão na testa dessa pessoa e disse assim, então, por que que aqui tem que ser finito? Então, se é infinita a criação, né, nós também somos, né? Então, a mente é o espelho da vida, é o espelho, né, do universo. Só que, claro que esse é o espelhinho que a gente tem ainda é muito borradinho, muito, né, opaco. A gente vai ilustrando ele ao longo do nosso desenvolvimento moral, né? Para, de fato, um dia como Jesus, né? Jesus era o espelho perfeito, né, da criação do Pai, né? Um dia todos seremos, né? Com a graça de Deus. Então, só comentando, voltando aqui para a resposta das pessoas, o que que é, né? O que que a gente sente com há muitas moradas na casa do meu pai? Tem algumas respostas muito interessantes aqui. A Clarice disse que há espaço para todos os corações. Então é isso que a Adri trouxe também, né? Todos os tipos e momentos do coração vai ter um espaço. A casa do pai é infinita, né? A Rose disse que independente de religiões, né, a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Então ela vê que essa questão. E o Timolau disse que a cada um, de acordo com a sua evolução, há um lugar. Então também está aqui, né, no mesmo contexto do que a gente vinha falando, né? E é muito interessante, porque é uma jornada, como a Adri falou, que é uma jornada individual, mas também a gente está inserido num processo coletivo, né? Mas lá na Gênese, Kardec vai dizer para a gente que não vai acontecer nenhuma transformação no planeta de fora para dentro, né? Que não é das entranhas do planeta que a gente vai evoluir, que o mundo de regeneração vai acontecer, né? É do processo individual. Então, quando a nossa morada íntima elevar-se, no coletivo o planeta se eleva. Né? Então é nesse sentido, a gente vai ocupar o espaço condizente com o mundo íntimo que a gente vive, né? Então é interessante isso também, né? Para a gente pensar que às vezes a gente espera mudanças externas, mas a mudança verdadeira ela tem que vir de dentro, né? Tem um livro muito bonito, assim, só rapidinho, já devolvo a palavra para ti, que chama A Casa do Escritor, que é do Espírito Patrícia, e ela conta a rotina dela numa cidade espiritual muito bacana, em que ela está lá se preparando para escrever livros, né, psicografados, né, aqui na Terra. E nesse preparo, ela tem uma série de atividades, entre elas, uma atividade que ela faz é visitar um umbral. E ela visita o umbral com uma certa frequência, e ela conta, né, que lá nessas visitas, ela não vai lá para simplesmente remover os espíritos que estão lá no umbral e levar para uma cidade espiritual, um lugar melhor, né? Não é assim que acontece. Não dá para ela fazer isso. É impossível porque aquela pessoa, aquela mente,
aquele espírito precisa primeiro se comprometer, né, a uma mudança. E ela relata alguns casos em que ela aborda, né, as pessoas. Tem um caso de um senhor que está com a perna, né, visivelmente machucada, e ela vai entendendo que aquele espírito cometeu alguns erros em vida, né, enfim, e aquilo tinha relação com aquela perna, e ela vai trazendo para ele a realidade do mundo espiritual e que ele poderia, né, se dar conta, aquilo que a Adri fala, né, de eu não sou mais aquele corpo que eu despojei, né, o espírito é mais, né, e ele não se dá conta disso, e ele fica uma hora revoltado com ela, muito chateado, e ela diz assim, não, ok, né, tá aqui, né, faz uma prece por ele, fez a parte dela, mas ele precisa fazer a parte dele. E aí ela conta de um outro espírito que estava enlameado, em meio à lama mesmo, por uma série de processos, né, de questões que havia vivido, e que esse espírito esse estava pronto, né, era uma moça que estava pronta para uma mudança, para acreditar que ela era capaz de uma mudança. E aí sim, essa ela consegue levar para, né, para ser atendida, né, e fica sendo atendida num local de apoio, né, e tudo mais, e que isso dá muita satisfação para ela, mas infelizmente ela não consegue fazer isso com todos, porque a mudança é sempre íntima e precisa desse movimento íntimo. A espiritualidade, amiga, gente, fiquei até arrepiada agora, tá sempre nos cercando, sempre querendo o nosso bem, à nossa disposição. A dificuldade é a gente se conectar com eles, é a gente dar essas aberturas, né? Então que a gente possa elevar o nosso padrão mental através, sim, da oração e também das nossas ações, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, porque é isso que vai nos promover, né, a moradas melhores. Adri. Emília, não, eu só queria colocar que assim, aqui em casa a gente faz evangelho também, todo domingo às 8, aí depois a gente corre para ver o online um pouquinho, né? O restinho que dá. E a gente já tinha passado sobre esse tema, e aí quando você trouxe esse tema, eu falei, não, vou fazer a leitura de novo e vou pesquisar outras referências, né? E aí você começa a ler e aprofundar mais, e aquilo vai te dando um nó na garganta, um negócio que vai te, meu Deus do céu. Por quê? Porque é muito bonita essa teoria, né? Mas na prática do dia a dia, você falou ali, pô, as pessoas com, né, com o olhinho com carinha de choro, porque é difícil. Mas se não fosse difícil, nós não estaríamos aqui. Se não fosse possível, nós não estaríamos aqui. Então, o que a gente tem que ter consciência é que nós conhecemos a teoria e todos os dias, quando a gente acorda, e a gente tem o direito de acordar, porque nem todo mundo acorda, né? Nós já temos a bênção de ter direito a mais um dia, a gente sempre pode mudar. Então, ao invés de olhar para tudo que a gente conversou e dizer assim, que apavoro, eu vou chegar lá e eu tô danada. Não, a gente pode pensar, ok, o que que hoje eu posso mudar? Das minhas ações, dos meus pensamentos e das minhas ações, porque não adianta eu mudar meus pensamentos e continuar com as mesmas ações. Então, um engatinhar todo dia já é um passo a passo para que a gente cresça como espírito. Muito bom, Adri. Já fica a nossa tarefinha da semana, né? Que a gente sempre gosta de deixar. Então, essa reflexão. O que que eu posso mudar hoje que vai me garantir um futuro melhor? Né? O que que eu consigo hoje pensar diferente, agir diferente, que vai me garantir, né, um espaço um pouco mais de paz, né? Seja agora mesmo, enquanto eu ocupo esse planeta, enquanto espírito encarnado, ou depois do desencarne, né? Que vai acontecer para todos nós e queremos que seja o mais tranquilo possível, que seja um momento de também tranquilidade, né? Que a gente possa estar naquele hall de espíritos mais apaziguados, né? Que tem consciência da sua realidade, né? Após o desencarne. Isso. É isso que todos desejamos, né? Mas só vem para aqueles que de fato agem de acordo, né? O Pedro Paulo diz que certamente somos frutos das nossas ações. Então é isso, gente. Vamos, né, indo para um final aqui, já estamos no nosso horário. Adri, mais uma vez queria te agradecer muito por esse momento, pelas reflexões, Eu que por trazer aqui os seus agradeço. estudos para a gente, viu? Foi muito bom. E eu convido a todos para a gente, então, ir para o nosso momento final, em que a gente vai fazer uma prece e vai nos conectar, né? Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga da nossa casa, ainda com mais intenção,
E vamos pedir, especialmente hoje, pelo grupo de estudos André Luiz, que acontece na nossa casa às quartas-feiras à tarde, coordenado pelo Fernando Fonseca, e que é um grupo muito estudioso, de muitos anos, né? Que já avançou aí por vários livros e tanto colabora, né, na nossa casa, né, para o estudo dos encarnados, dos trabalhadores encarnados, mas a gente sabe dos desencarnados também que acompanham esse trabalho. Então vamos todos, amigos, colocarmos numa posição confortável, manter os nossos pensamentos elevados, nossos corações unidos, sabendo que cada um aqui carrega, né, as suas questões e estamos nesse planeta, encarnados nesse momento, sabemos por necessidade e que possamos adressar essas necessidades, que possamos encarar de frente os nossos desafios com muito amor, com muita consciência, com muita tranquilidade, sem revolta, sabendo que é a partir do convívio com as pessoas mais próximas, que a gente se conhece mais, que a gente vai se modificando, que a gente vai aprendendo a amar. Então, pedimos essa semana oportunidades de modificarmos o nosso padrão mental, emocional, as nossas ações, para que através de nós possa brilhar o amor que surge, que vem de Deus. Pedimos especialmente pelo grupo de estudos André Luiz, das quartas-feiras à tarde, que esses trabalhadores abnegados, estudiosos, sintam-se fortalecidos para seguir esse trabalho tão bonito e tão importante. Que assim seja, tenhamos todos uma semana de muita paz e muita luz. Que assim seja. Boa Obrigada pelo noite, convite, amiga. Emília. Boa noite a Até todos mais. aqui e até domingo que vem, pessoal.